O que a escola funcionalista norte-americana influenciou na sua carreira? O funcionalismo, para mim, pessoalmente, não foi uma escola que tenha influenciado profundamente. Quer dizer, é óbvio que quando a gente trata das questões das funções sociais, elas, de uma certa maneira, elas estão sempre colocadas, né? A gente tem elas no dia a dia. Mas eu não tenho uma influência, sob o ponto de vista profissional, quer dizer, na minha atividade profissional, eu não atuei com base na escola funcionalista. A gente sabe sobre a importância dela e sobre a importância das funções, sobre o ponto de vista de um agente social e do equilíbrio da sociedade a partir das suas funções, das funções que as pessoas exercem, que as atividades têm na sociedade, mas particularmente eu não tive uma influência do funcionalismo na minha carreira. E a escola de Frankfurt? Essa sim, muito mais, né? A escola de Frankfurt foi de uma inspiração muito grande. Eu venho de uma geração onde a escola de Frankfurt, principalmente com Adorno, etc., a gente estudava esses teóricos porque eles têm o que a gente chama de uma inspiração neomarxista e eu venho de uma geração que se utilizava desse tipo de conceito para isso. Eu, inclusive, particularmente, tenho um artigo no livro Pensadores da Liberdade, com uma frase, cujo título é uma frase do Adorno, que é a totalidade é a não verdade. Ou seja, trabalhar com esses elementos que a escola de Frankfurt proporcionava, com essa leitura dos meios de comunicação de massa, com essa leitura sobre a influência da comunicação no comportamento das pessoas, foi muito mais relevante na minha formação profissional e na aplicação desses conceitos na minha atividade profissional do que a escola funcionalista. Você utiliza esses conceitos comumente? Eu acho que da escola de Frankfurt eles estão introjetados, né? Eu acho que quem estudou a escola de Frankfurt tem, na realidade, você não consegue se distanciar deles, né? Eles estão sempre presentes. Eu acho que tem, inclusive, as atividades que hoje eu exerço, por exemplo, a questão do CONAR, do qual eu sou conselheiro, e que é um tribunal ético, né? Um tribunal administrativo ético, onde o conjunto da sociedade propõe regramentos para a propaganda, a inspiração ela continua sendo da escola de Frankfurt, exatamente para a gente cuidar do que é dessa diferença entre o que poderia ser a censura e do que é esse controle para que a gente tenha uma propaganda e uma comunicação efetivamente ética. Você acha importante para a carreira de um RP ter conhecimento dessas escolas? Muito, muito, porque eu acho que a gente tem uma tendência aqui no Brasil, às vezes, muito forte com a questão da profissionalização, com a questão muito da operação, né? E eu acho que os profissionais de comunicação, e em especial os profissionais de relações públicas, têm que ter um embasamento teórico bastante grande. Essas escolas são as escolas que norteiam, entre outras, obviamente, a questão da comunicação. Eu acho que quando a gente trabalha hoje com conteúdo e reputação, que é o binômio, na realidade, que o Relações Públicas trabalha, é fundamental que a formatação desse conteúdo e que a conquista dessa reputação esteja embasada, esteja fundamentada em pensadores da comunicação que já circunstancialmente, em determinados momentos do mundo e por circunstâncias, por isso circunstancialmente, pensaram de como é que isso poderia ser feito. Eu acho que isso é de grande valia para o profissional de RP e para as empresas que o profissional de RP trabalha. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês.